Olá, amados. Hoje, dia 13 de junho de 2019, né? De volta aqui, na continuação do vídeo do Paulo Júnior. Não seja mais enganado por falsos pastores. Então, vou voltar aqui, né? Para dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Aí. Assim, opa. Perfeito, tá bom, tá ótimo, né? Então, amados, olha só, esqueci de mostrar pra vocês o seguinte. Esse vídeo foi publicado em 23 de novembro de 2018. Dei meu dislike, com certeza, né? Teve 160, olha só, 166.192 visualizações, com 8.800 poucos, né? Likes, 193 dislikes. É muito triste a gente ver as pessoas no engano da religião, né, amados? A gente vê que as pessoas são enganadas, porque esse Paulo Júnior também ele engana. Porque ele não é pastor, então vocês vejam bem como é que as pessoas estão realmente cegas no engano da religião. Então vamos continuar? Começa. 1 João 4:1. Amados. Amados. Quando você vai fazer uma pregação expositiva, você não pode ir muito longe. Amados, não decreto. Não, fica no amados. Só no amados tem muita coisa. Dá para fazer uma conferência de 20 pregações só com amado. Pelo menos quem faz pregação expositiva. Quem faz a pregação mais alegórica, aí fica difícil, né? Amados. João usa esse termo para dizer queridos, amados, para se referir à igreja. A carta não é direcionada ao ímpio, aos povos, às nações. É uma mensagem para a igreja. Uma carta enviada à igreja. É uma mensagem para mim. É uma mensagem para você. Essa é uma mensagem enviada à igreja de hoje. E ele está dizendo, preste atenção. Veja, amados, mas como ele fala assim que João, ele falou amados para a igreja, o sentido que o Paulo Júnior está falando aqui, que essa igreja são aqueles que vão à igreja, certo? Mas ele, em nenhum momento ele vai dizer que essa igreja são as pessoas que são a igreja e que andam no entendimento do Espírito, porque ele desconhece isso. Ele desconhece o andar no Espírito. Tá certo? Então, ele fala que João, ele não falou essa carta para os ímpios, porque na cabeça do Paulo Júnior, a igreja são as pessoas que vão na igreja. Não é a pessoa que é a igreja, tá? Mas são pessoas que vão no templo físico cultuar o Deus Terron, que é o Deus que ele serve, que não é Yahweh, porque Yahweh não habita nesses templos, como a gente já viu em várias partes, né? Eu mostrei até no primeiro vídeo dessa série que eu tô fazendo. E vocês vejam que quando ele fala a igreja, pessoas que vão na igreja. Porque os ímpios para eles são pessoas que não vão à igreja, que estão no mundo, que não são da igreja, ou seja, não vão na igreja, estão desviados, estão no mundo, então são ímpios. E sendo que na escritura, o ímpio é aquele que é impiedoso, ou seja, é aquele que não pratica a piedade com o próximo, que não ajuda o próximo, tá? São pessoas que não se sensibilizam com a dor do próximo, com a necessidade do próximo. É isso que é impiedade na escritura. Só que, segundo ele, os ímpios são aqueles que estão fora da igreja, do templo de pedra, a igreja do templo de pedra, mas que não são a igreja, porque na cabeça dele as pessoas que vão à igreja são a igreja porque vão à igreja. E sendo que na escritura, aqueles que não vão à igreja, que andam no entendimento, são a igreja. Tá certo? Então, tem uma diferença aí, porque ele não conhece o espírito. Ele bota tudo no físico, como se baseando no espiritual. Tá certo? Então, vocês vejam bem o que ele pensa da impiedade, né? Dos ímpios. Que os ímpios, para ele, são pessoas que não estão na igreja. Porém, a maioria das pessoas, eu não vou dizer todas, mas a maioria das pessoas que estão no templo, que vão em templos físicos, são ímpios. Por quê? Porque não praticam o amor ao próximo, não ajudam o próximo. Por que não ajudam? Por maldade? Não, até acredito que não. Não ajudam porque acham que já está fazendo a obra de Deus, dando dízimos e ofertas nos templos físicos. E sendo que isso é uma heresia. Por quê? Porque o Altíssimo, ele não pede nada de nossas mãos.
O que ele pede é que a gente ame ao próximo como a nós mesmos. Como a gente viu em Atos 17, 25. Que ele não requer nada de nossas mãos. Então ele não pede dízimos e ofertas. Então as pessoas quando dão dízimos e ofertas para fazer a obra de Deus, que eles falam a obra de Deus, nesse tempo físico, na verdade está dando dízimos e ofertas para o Deus Paulo Júnior, para o Deus Cira Malafaia, para o Deus Valdomiro Santiago, para o Deus Edir Macedo. Então eles estão dando dízimos e ofertas para esses deuses que são falsos pastores. Certo? E aí o que acontece? As pessoas, por pensar que está fazendo a obra de Deus em dar dízimos de oferta, não ajuda o próximo. E às vezes não ajuda, amados, porque realmente não tem. Porque o pouco que tinha, porque o salário é tão baixo, o pouco que tinha, dá no tempo físico para fazer a obra de Deus. E aí, quando essas pessoas chegarem, né, no julgamento que a Ruxa cobrar, que a gente vai responder pelos nossos atos, pelas nossas obras, e a Ruxa não vai cobrar que a pessoa deu dízimo e oferta no tempo físico, e a Ruxa vai cobrar. Ele vai falar: vinde, servo bom e fiel, porque eu tive fome e tu me deste de comer, tive sede e tu me deste de beber, estive enfermo e tu me foste visitar, estive nu e tu me vestistes, estive doente e tu foste me ver. É isso que ele vai cobrar, que está escrito em Mateus 25, que a gente já até leu. Eu sempre procuro ler esse Mateus 25, do 31 em diante, para a pessoa ver, do 31 ao 46. Então vocês vejam que ímpios, na verdade, são as pessoas que não ajudam o próximo. E a maioria das pessoas que estão no templo físico, numa religião evangélica, não ajuda o próximo. Por quê? Porque pensa estar fazendo a obra de Deus, dando dízimos e ofertas. E sendo que dízimos e ofertas é heresia nesses templos físicos, porque o Altíssimo não pede nada de nossas mãos. Então vamos deixar isso bem claro, que tudo isso, atos religiosos, são heresias, porque o Pai não pediu atos religiosos. O que Ele pede é que nós adoremos Ele em espírito e em verdade. Abra os ouvidos, preste atenção no que eu vou dizer, povo de Deus. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, não deis crédito, não creiais a qualquer espírito. Primeiro, o que ele está querendo dizer com a palavra espírito? Espírito aqui pode ser usado por pessoa. Espírito aqui pode ser usado por ensino. Por quê? Os falsos mestres, os falsos profetas, estavam propagando heresias na igreja, contra a igreja do primeiro século. E esses falsos profetas traziam um ensino distorcido. João usa o termo espírito, por quê? Porque o espírito, o ensino distorcido é trazido por um falso profeta que tem... Perfeito! Ensino distorcido, você mesmo traz, Paulo Júnior, ensino distorcido, porque no vídeo que eu gravei, você falando da Santa Ceia, que você fala tanto que a Santa Ceia, você leu 1 Coríntios 11, aí você leu o verso 17, aí você falou, leu o verso 18, falou, depois você falou do verso 18 ao verso 22, aí você falou, blá, 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 enchendo linguiça. Mas só que você não leu que o apóstolo Shaul disse que não é a ceia do Senhor que comeis. Você não leu isso para o povo. Você leu primeiro, o 1 Coríntios 11, dos 17 ao 34, você leu todo. Mas depois, quando você foi picotando na escritura, a Bíblia, a escritura não, a Bíblia, porque você fala da Bíblia, porque a Bíblia você consegue distorcer, tá? Por que você distorce a Bíblia? Porque a Bíblia tem capítulos, versículos e epígrafes. Aí você começou a falar, por que você pulou então o verso, o verso 20, que está dizendo que não é a ceia do Senhor que comeis? Então você vê que você também dá ensino distorcido, você também distorce a escritura. Tanto distorce que se você andasse realmente na verdade, você não iria ser pastor e você iria falar, olha só, o único pastor é Yahushua. Então saiam daqui, eu não sou pastor e vocês são um templo do Espírito, então não venha mais a um templo. Então até você distorce a escritura para dar um falso ensino para as pessoas.
Então vamos lá, deixa eu voltar aqui de novo só um pouquinho, para a gente ver aqui. Do primeiro século. E esses falsos profetas traziam um ensino distorcido. João usa o termo espírito, por quê? Porque o espírito, o ensino distorcido é trazido por um falso profeta que tem sobre ele o espírito de Satanás, o espírito do anticristo. Então, o que João está querendo dizer é assim: igreja, não creais em todo espírito, substitua o espírito por ensino, de ensino para pregador, de pregador para doutrina, de doutrina para igreja, de igreja para livro, de livro para mover. Ele está dizendo: igreja, não creiais em todo pastor, não creiais em toda doutrina, não creiais em toda igreja, não creiais em todo livro. Palavra crer. Veja bem, quando ele falou agora não creias em toda a igreja, o sentido de toda a igreja que ele está falando é no sentido de denominações. Não creias em toda a igreja, ou seja, não creias não creias na igreja universal, porque eles pedem, falam para sacrificar a fogueiração de Israel. Não creias em outra igreja, porque é tipo assim, ele não está falando assim, não creias na igreja que são pessoas, mas é não creias na igreja porque na cabeça dele, nós não somos a igreja, na cabeça dele, ele bota o povo a pensar que a igreja é templo físico, denominação é a igreja. Certo? Não acrediteis, não aceiteis, não engolis, não sejais cúmplices. É isso que ele está dizendo. Não sejam ingênuos, não assistam qualquer programa, não leiam qualquer livro, não acreditem em qualquer pastor, não acredite em qualquer doutrina. Não acredita em qualquer pastor não, meu querido. É para não acreditar em nenhum pastor líder religioso. Porque o único pastor é Yahushua. Então, você está distorcendo o que o apóstolo João está falando. Porque ele não disse isso, não acredita em qualquer pastor, não. Ele disse para não acreditar nesses falsos pastores, porque todos são falsos pastores, todos. Não existe um que seja verdadeiro no templo físico. Porque o único verdadeiro é Yahushua, ele não está em templo físico e ele também não está em nenhuma religião. Ponto. Tá certo? Então não é para acreditar em nenhum pastor que está no templo físico. Porque o único pastor verdadeiro, o único pastor é Yahushua. Aceitem qualquer manifestação, qualquer pregador. Isso que ele está dizendo. Porque ele sabe que nós temos uma tendência de acreditar que tudo que reluz é ouro. Efésios 4:4, Paulo diz assim, Efésios, para que não sejais mais meninos. É uma epístola densa, teológica, doutrinária. Paulo está escrevendo, aprendam isso, para que vocês não sejam mais meninos. Que é isso? Sem discernimentos. Não sejam imaturos, não sejam sem discernimento, não acreditem em tudo, para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Pessoas que são meninos, que são... Então vamos lá, amados, veja, deixa eu até voltar aqui um pouquinho, para a gente continuar daqui a pouco, tá? Vamos lá, Efésios 4, né, que ele falou, Efésios 4:4. Então vamos ler aqui, Efésios 4. Tá? 4. Vamos ler tudo, né? Porque ele está falando aqui, Efésios 4:4 que ele falou. Faço questão de ler tudo, pera aí. Se eu só tirar isso aqui, porque isso aqui atrapalha. Então vamos lá, estou na Almeida Corrigida e Fiel. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor,
que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Isso é o apóstolo Shaul, tá falando para o Éfesos, né? Então vamos lá. Que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ou seja, nós fomos chamados para andar no Espírito, no entendimento. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Veja, esse suportando uns aos outros em amor é dando suporte, ajuda uns aos outros em amor, tá? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, a unidade do Espírito. Por quê? Porque o Espírito é um só. O Espírito de Yahweh é um só. Tá certo? Então, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, procurando guardar no entendimento desse Espírito. Certo? Do verdadeiro Espírito. Há um só corpo e um só Espírito. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então há um só corpo. Qual corpo? O corpo de Yahushua. No entendimento. E um só Espírito. Tá? Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só lavar. Que aqui está batismo, mas é lavar. Qual é esse lavar que a gente já leu em 1 Pedro 3,21? Não lavar da carne, da imundícia da carne, né, do nosso corpo físico, mas o lavar de uma boa consciência, né, o lavar no entendimento, tá certo? No espírito. Então aqui você está vendo que o apóstolo Shaul está falando no espírito, não está falando nada carnal, tudo aqui ele está falando no espírito. Há um só corpo, que é o corpo de Yahushua no espírito. Há um só espírito, que é o espírito da verdade, que é um só, a unidade do espírito. Há um só Senhor, uma só fé, que é a fé nesse entendimento no espírito. Tá? Há um só batismo, ou seja, um só lavar, que é no espírito. Então vocês vejam que ele está falando tudo no entendimento do espírito. Um só Yahweh e Pai de todos, ou seja, um só Deus que é Yahweh e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a benevolência foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Yahushua. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Porque Yahushua desceu realmente no abismo, né, para pegar a chave da morte e do inferno, né? Aquele que desceu, a chave da morte do abismo, porque o inferno é um ser, né? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos. Veja, esses apóstolos aqui, amados, ontem o irmão Edinho gravou uma live ao vivo ontem à noite. Nossa, que live maravilhosa. Porque esses apóstolos, que ele está falando apóstolos e bispos, né? Esses eram políticos daquela época. Eram políticos, tá? Então, quando você lê apóstolos, diáconos, tá? Bispos, tudo isso era direcionado à política daquela época. Não tem nada a ver de cargos religiosos. Aí eles pegaram e botaram aqui para dar sentido a um cargo religioso, sendo que o Altíssimo não está em religião e nem tampouco em templo feito por mãos humanas. Então vocês vejam bem. Mas vamos ler como está aqui. Olha só. Ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos separados para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Yahushua. Então, ele deu uns, ou seja, esses apóstolos e doutores e tal que ele está falando, são orientadores, pessoas que vão orientar outros a ir ao caminho de Yahushua, a ir à porta estreita que é Yahushua. É isso que ele está falando. Então veja, querendo o aperfeiçoamento dos separados para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Yahushua. Qual é a obra do ministério? A obra do ministério é a ajuda ao próximo, como a gente já leu em 2 Coríntios, em 2 Coríntios 9, né? 2 Coríntios 9 diz isso perfeitamente. Tá? Que o serviço ministerial que a igreja estava fazendo para as pessoas, né, estava também chegando outros,
né, a conhecer o Evangelho, a conhecer o Evangelho que é a promessa, porque o Evangelho é a promessa. Outros conheceram através desse serviço ministerial. Então, o serviço ministerial na Escritura é o amor ao próximo, a ajuda ao próximo. E já o serviço ministerial na religião é um serviço de praticar atos religiosos no tempo físico, onde um é pastor, outro é diácono, outro é doutor, outro é reverendo, outro é bispo, outro é apóstolo, outro é não sei o quê. Esses cargos todos que não tem nada a ver com o espírito, tá? Então vamos lá. Até que todos, aqui ó, querendo o aperfeiçoamento dos separados para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Yarro, tá? De Yahusha, do corpo de Yahusha, até que todos cheguemos à unidade da fé. Ou seja, esses que ele diz que deu para apóstolo, que na verdade apóstolo era um cargo político na época, apóstolo, doutor, tudo era cargo político, mas esse que ele tinha dado, entre aspas, como apóstolos, ele deu, mas até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Yarro, a homem perfeito, à medida de estatura completa de Yahushua, tá certo? Então, ele deu, tá certo? Para até a pessoa chegar à unidade. Quando a pessoa chegou na porta estreita que é Yahushua, entrou no caminho que é Yahushua, Yahushua levou o Pai, o próprio Pai nos ensina através do Espírito dele que mora em nós, que habita em nós. Tá certo? Então, esses que Yahushua deu, né, dons para poder falar, são pessoas que guiaram a outros a chegar em Yahushua. Chegou em Yahushua, acabou. Yahushua que leva o Pai, e aí é o Pai com a pessoa e é o Espírito que vai ensinando, que vai ministrando. Entende? Então veja, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Yarro, a homem perfeito à medida de estatura completa de Yahushua. Ou seja, só que nos tempos de pedra, não se engano, aí tem pastor, apóstolo, bispo, diácono, presbítero, todos esses aí que são cargos políticos da época, que hoje seria deputado federal, deputado estadual, senadores, prefeitos, governadores, tá certo? Então, isso aí tudo são cargos políticos, tá? Então, e as pessoas ficam nesses templos aí e anos, 30, 40, 50 anos ali sendo doutrinados, ensinados e tal. E aqui tem um ponto, um fim. Nós devemos orientar a pessoa, ele deu uns para orientar as pessoas que estão mais assim, que já estão maduros na fé, no conhecimento de Yahushua, até que todos chegamos à unidade, ou seja, até que todos estejam unidos na fé, no mesmo entendimento do Espírito, e para que possa instruir outros. São instruidores de instruir como chegar à porta estreita que é Yahushua, como chegar ao caminho que é Yahushua, tá certo? Então veja, para que não sejamos aí aqui, ó. Vamos de novo, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Yarro, homem perfeito, à medida de estatura completa de Yahushua. Vocês veem que os apóstolos, nenhum dos apóstolos chamaram Yahushua de Deus. Sempre Filho de Yarro. Sempre. E por que a gente tem que chegar, olha só, à medida da estatura completa de Yahushua, para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em uma roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Veja, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Yahushua. Yahushua é a cabeça. Nós fazemos parte do corpo que é Yahushua. No entendimento, nós somos membros desse corpo, que é um só corpo, que é o corpo de Yahushua, e ele é a cabeça. Só que no sistema religioso, amado, Jesus tem vários corpos. Por quê? Porque a igreja, a Assembleia fala, há um só corpo, nós somos o corpo de Cristo. Só que o corpo de Cristo é o quê? O qual? O corpo de Cristo da Assembleia de Deus. Aí na Nova Vida, o corpo de Cristo da Nova Vida. Aí na Batista, o corpo de Cristo da Batista. Quantos corpos tem esse Jesus aí? Porque na Escritura diz bem claro que há um só corpo. E nós somos membros desse corpo, que é no entendimento, que é o corpo de Yahushua, e Yahushua é a cabeça, tá certo? Do qual todo o corpo
bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Veja, faz o aumento do corpo, ou seja, faz o aumento do corpo trazendo outros, agregando outros ao corpo de Yahushua, que é no entendimento. Aqui ele está falando tudo espírito, amado, ele não está falando nada físico aqui, é tudo no espírito. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Gentios aqui é, na verdade, religiosos. Para que andem os religiosos na vaidade de sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Yahweh, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Por que pela dureza do coração? Porque eles preferem estar na mentira do engano, preferem acreditar na religião e não aceitar a verdade. Então está na dureza do coração. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Yahushua. Tá? Veja, mas vós não aprendestes assim a Yahushua. Tá? Ou seja, não aprendeste assim a Yahushua como? No sistema religioso, né? Praticando atos físicos da carne, que não tem nada a ver com o espírito. Porque o que nós aprendemos de Yahushua é no espírito, é no entendimento. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Yahushua. Então, ou seja, nós temos que andar conforme Yahushua nos ensinou, no entendimento do espírito. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito da vossa mente. E vos revistais do novo homem. Qual é o novo homem? O andar do entendimento do espírito. O espírito que habita em nós é o novo homem que habita em nós. O velho homem é o quê? É a nossa carne. A carne é o velho homem. Então a nossa carne está mortificada. E o novo homem é o espírito que habita em nós. Então, e vos revistais do novo homem, que segundo Yahweh é criado em verdadeira justiça e pura, em verdadeira justiça e pura, porque santidade aqui, amados, é blasfemado também, tá? Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar a Terrom. Que aqui está diabo, mas é Terrom. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalha, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Veja, a base do andar do Espírito, no entendimento que a Yahushua ensinou e que os apóstolos aqui têm ensinado, a gente praticava coisas que o velho homem, que era a carne, praticava. Então hoje nós estamos revestidos do novo homem, que é no espírito, no entendimento do Pai. Então o que a gente fazia antes, a gente não faça mais. Quem rouba, não rouba mais, mas trabalhe. Trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade, ou seja, o amor ao próximo, repartir com o que não tem. Esse é o que Yahushua deu também, foi o mandamento de Yahushua, da parte de Yahweh. O mandamento de Yahushua, ele disse, o maior mandamento é este, o primeiro e maior mandamento: ame a Yahweh de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E o segundo é semelhante a este: ame ao próximo como a ti mesmo. Então vocês vejam aqui, que tudo isso ele fala. Agora é engraçado que os líderes religiosos não falam no amor ao próximo. Quando fala muito vago. Eles falam no amor a Deus, buscar Deus, no amor a Deus para quê? Para que a pessoa possa dar dízimos e oferta, porque segundo o sistema religioso eles distorcem a escritura e eles falam no amor a Deus para eles conseguirem dízimos e ofertas. Então eles distorcem a Bíblia. Justamente para isso. Mas a escritura toda fala no amor ao próximo. Veja, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que agradeça aos que a ouvem. E não entristeçais o espírito de Yahweh, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós.
Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, ou seja, misericordiosos, compassivos, porque misericórdia também é outra palavra blasfemada que fala que a pessoa fala de miséria, tá? Misericórdia é miséria, tá falando de miséria, tá? Perdoando-nos uns aos outros, como também vos perdoam em Yahusha. Então vocês vejam bem, ele aqui ensina como a gente deve se comportar com o próximo, como a gente deve amar ao próximo, tá certo? Então vocês estão vendo que ele falou aqui, né, desse texto, mas ele mesmo distorce também a escritura. Então vamos continuar aqui. Para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Pessoas que são meninos, que são levados por qualquer doutrina. Fiquei sabendo que tem um homem lá na Zona Sul adivinhando o RG. Vai lá, é de Deus. Olha, tem outro na Zona Norte curando caroço. Vai lá, é de Deus. Lançaram um livro aí, que agora é Boa Noite Espírito Santo. É uma unção. Vai lá e compra. Nossa, tá tendo uma conferência ali, a Viva São Paulo versão 80. Vamos lá. Ele está dizendo, não sejam meninos inocentes, não acreditem em tudo que vem em nome de Deus, que tudo que vocês veem na TV, que tudo que é ensinado, que todas as manifestações, os milagres, as unções, as conferências, os pregadores, os missionários, as doutrinas, não acreditem em tudo que vocês veem, não creais em qualquer espírito. Ok, tá bom? Amados, não acreditem em tudo que está na religião, porque é tudo mentira e engano. Tá certo? Porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas e ele também não está em nenhuma religião. Então não é para acreditar em nada de religião, porque tudo que está na religião está no físico, na carne, não no espírito. O texto prossegue. Antes, porém, provai os espíritos, provai os ensinos, provai os pastores, provai as doutrinas, provai as unções. A palavra provai aqui vem do grego dokimazo. Era um termo usado na metalúrgica para testar a autenticidade do metal, a pureza do metal, para saber o quilate do metal. Então, quando o metal é avaliado, dokimazo, testa para ver a pureza, a autenticidade, a genuinidade deste metal. O que João está ensinando a você, em vez de assistir, ler, falar amém para qualquer pregador, ensino e doutrina, submeta este ensino, este profeta, este livro a um exame, a um teste, a uma avaliação, antes de dizer amém, antes de dar sua cabeça para ele pôr as mãos, antes de você se submeter a este ensino, teste-o. Beleza, amado, deixa eu te falar uma coisa. Provai os espíritos, você está falando provai os ensinos, não, querido, provai os espíritos, porque todos os espíritos enganadores estão nos templos físicos, nas religiões, enganando, tá certo? Então, só há um espírito que é o espírito da verdade, e o espírito da verdade é no entendimento, não é nada físico. Então, quando o apóstolo João disse, provai os espíritos, provai os espíritos que estão na carne, que não no físico, no espírito, porque o único espírito que está no espírito, no entendimento, é o espírito de Yahweh, porque ele sim está no entendimento, não é nada físico. A gente ora no entendimento, a gente pratica tudo no entendimento, ou seja, a gente ora no entendimento, a gente segue Yahusha no entendimento, que ele é o único pastor. Nós somos o templo do Espírito, não vamos a um templo físico. Então, todos esses espíritos aí que João falou, provai os espíritos, provai os espíritos como? Ele está falando do físico ou ele está falando do espírito? Ele está botando as coisas físicas para o espiritual ou ele realmente está falando no entendimento do espírito? Ele está botando a Santa Ceia, como você tanto fala, a Santa Ceia, o Santo Pão, o Santo Vinho.
Ele está botando no físico, pegando o físico para comer e colocando no espiritual? Então prova esse espírito. Esse espírito é de ar ou não? Entende? Então, peraí, se ele pega um pão e um vinho, fala que esse pão é o corpo de Jesus, como você fala Jesus, este vinho é o sangue de Jesus, e ele pega o físico, o pão físico, o vinho físico, e passa para o espiritual, então esse aí é um espírito do engano. Então esses espíritos, por vários espíritos, são os espíritos de engano, que são vários espíritos que estão nas igrejas, vários demônios, doutrinas de demônios, doutrinas de espíritos demoníacos, que estão nas igrejas ensinando heresia, tá certo? Então tem que provar esses espíritos que habitam em vocês, que vocês ensinam heresias, ensinam coisas contrárias totalmente do que está na Escritura. Então é isso, porque o Espírito da verdade é um só. O Espírito da verdade é no entendimento. Ele não bota nada físico, não tem nada físico do Espírito da verdade. O Espírito da verdade é no entendimento. Ele não bota nada físico, nada de carne para o Espírito. Ou o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Foi isso que Yahushua disse para o Nicodemos. Então, ou seja, o Espírito da verdade é no entendimento. Agora vocês passam tudo físico para o espiritual. E sendo que, na verdade, quando vocês fazem isso, vocês não estão no espírito, estão no espírito do engano, da mentira. Então é isso que o apóstolo está falando, para provar os espíritos. Esses espíritos estão falando da carne, estão falando de coisas físicas, botando para o espiritual, então não é o espírito de Arro. Porque o espírito de Arro, ele é totalmente no entendimento, não tem nada físico, é tudo no espírito. Domínio! Estude-o, avalie-o, bote ele à prova, para ver a pureza bíblica, a genuinidade doutrinária, a veracidade escriturística. Eu tenho certeza que você faz isso. Teste, examine. Esse é o problema da igreja brasileira. Por que os falsos profetas fazem tanto sucesso? Porque ninguém estuda. Porque ninguém examina. Porque a pessoa só quer ficar livre da dor. Só quer sentir o arrepio na terceira vértebra. Ela só quer prosperar. Ela não quer saber de onde vem, o que é. Entendeu? Então ela engole. Eu vou te ajudar. Perfeito, amado. Perfeito. Tá? Olha só, mas isso aqui é símbolo maçônico, tá? É o 666, tá certo? Mas, voltando aqui, ok, beleza, amado. Mas só que acontece, meu querido, que você também faz a mesma coisa. Por quê? Porque as pessoas não examinam, não avaliam realmente a escritura. Porque se as pessoas avaliassem a escritura, examinassem, lessem várias versões do mesmo texto, como está escrito em várias versões para pesquisar, as pessoas não estariam presas no engano da religião. Não estaria. Então você vê que até você mesmo ensina errado. Por quê? Porque você não quer largar o osso. Você quer continuar recebendo dízimos e ofertas. O fato é esse. Então, porque se as pessoas examinassem a escritura mesmo, ela iria ver que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, ela iria ver que essa ceia é satânica, que não tem nada a ver com a ceia no entendimento do Espírito, porque a ceia no Espírito é no entendimento, o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida é Yahushua, que nós comemos dele no entendimento, tá certo? Tanto é que você mesmo falou anunciar a morte do Senhor até que ele venha, você falou que anunciar até Jesus voltar. E sendo que o anunciar a morte do Senhor até que ele venha, anunciar, você está dizendo que ele está morto, que ele não ressuscitou. É assim que está na escritura, mas você distorce. Você distorce totalmente. Então, você também é falso pastor, porque todos, o único pastor é Yahushua. Ponto. Vou te ensinar 3 testes para saber se alguma coisa é heresia ou não. 3 testes. Porque ele está mandando testar. Como eu testo esse pregador da TV? Como eu testo aquela unção, aquele mover que está saindo paralítico andando? Como eu testo o livro que eu estou lendo, a doutrina da minha igreja, a minha própria igreja, esse pregador, evangelista? A doutrina da minha igreja, ou seja, a pessoa não é realmente a igreja. Segundo eles, as pessoas não são igrejas, não são mesmo, amados. É por isso que em 2 Coríntios 4,4 diz: o Deus desse século
cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz da promessa. Por que dos incrédulos? Porque eles não creem que são a igreja. Eles falam da minha igreja. A minha igreja é o quê? O templo físico. E não, eles não se veem como igreja, por isso que eles são incrédulos. Ensino. 3 testes para você saber. Primeiro, compare com as escrituras. Compare o que esse pregador prega, que esse pregador ensina, o que esse livro apresenta, o que essa confissão de fé ensina, o que essas unções mostram, o que esses evangelistas ensinam, o que essas conferências propõem. Compare com as escrituras. Beleza, compare com as escrituras, amado. Porque se a pessoa comparar a escritura e ler João 10, a pessoa vai ver realmente que nenhum de vocês é pastor. Então vamos comparar a escritura? Ele está falando sobre isso, compara a escritura. Beleza, então vamos comparar aqui João 10. Vamos comparar João 10? De novo, eu já li várias vezes, mas eu faço questão de ler esse texto quantas vezes for preciso ler. Veja aqui, palavras de Yahushua. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Quem é esse? Yahushua, porque ele é o pastor. E ele tira para fora. Ele tira para fora da onde? Para fora. Tá? As pessoas vão para fora da religião. Ele sai do engano da religião. Tá certo? É isso que ele está falando aqui. Ele tira para fora da religião. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Disse-lhes Yahushua da parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Tá? Então veja bem, por que eles não entenderam o que eles diziam? Porque na verdade o Espírito ainda não tinha sido derramado a todos. O Yahushua, ele andava no entendimento do Pai, ele andava no Espírito, mas o Espírito não era derramado, então eles não entendiam. Yahushua falava por parábolas para as pessoas entenderem no físico, entender o Espírito. Só que as pessoas não entendiam, muitos não entendiam, então ele explicava. Então vamos ver. Tornou, pois, Yahushua dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Quem é a porta? Yahushua não é um templo físico, não é uma religião, mas a porta é Yahushua. O templo físico, a porta do templo físico, a porta da religião é a porta larga que leva à perdição. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Veja, todos quanto vieram antes de mim, está dizendo Yahushua isso. Yahushua é o pastor. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Por que Yahushua está falando isso? Porque as pessoas que estão nesse templo aqui, ouvindo Paulo Júnior, se alguém chegar para ele e falar assim: você é evangélica? Sou. Você é de qual igreja? Aí eu sou da igreja Calvário, acho que é a Aliança do Calvário, que é o nome da igreja dele. Eu acho que é isso. Aí quem é seu pastor? Meu pastor é o pastor Paulo Júnior. As pessoas não vão falar meu pastor é Jesus, que no sistema fala Jesus. Eles mudaram até o nome do nosso Salvador, eles botaram Jesus, que é o nome blasfemado. Então, por isso que a Yahushua está falando, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Ou seja, todos quantos vieram antes de Yahushua, por quê? Porque as ovelhas que estão nesses templos físicos não estão no verdadeiro pastor que é Yahushua, estão nesses líderes religiosos. Tá? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Veja, eu sou a porta, Yahushua é a porta estreita. Porque a porta larga é a porta da perdição, que é a porta da religião. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará por onde? Pelo caminho que é Yahushua, pela porta que é Yahushua. E sairá da onde? Da porta larga, que é o engano, que é a religião. E achará alimentos, que aqui está pastagem, mas é alimentos. O ladrão
não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ou seja, esse ladrão aqui que está falando, amados, não é Satanás, o diabo, como eles falam, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Não. Esse ladrão aqui é pastor, líder religioso. Tá certo? Líder religioso aqui é o ladrão que ele está falando. Tá certo? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ou seja, quem é o lobo? O lobo aqui é Terron, que é o diabo. Conhecido na Bíblia por diabo, Satanás. Aí sim, aqui é o lobo. Entende? Então veja aqui, mais um mercenário. Agora a gente vai ver aqui, amados. Cadê o dicionário? Será se eu paguei? Então vamos botar aqui sinônimo de mercenário. Sinônimo de mercenário, interesseiro, venal. Então a gente vai ver aqui. Então eu devo ter pagado a dicionário online. Mercenário. Que age ou trabalha somente por dinheiro ou pelas vantagens que lhe são oferecidas. Interesseiro. Aí aqui na parte militar. Que realiza um trabalho a partir de um valor ou salário ajustado, disse o soldado. Sujeito mercenário, interesseiro, que só faz algo por dinheiro ou pelas vantagens que esse trabalho pode lhe trazer. Então vocês vejam, isso é o mercenário. Então vamos lá. Mas o mercenário, o que não é pastor, veja, porque o único pastor é Yahushua, amados. De quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho, um pastor. Veja, o sistema evangélico, eles costumam dizer que se haverá um rebanho, um pastor, eles dizem que é quando Jesus voltar, e aí vai haver um rebanho, um pastor, que Jesus vai ser o pastor. Mas não é isso. Esse haverá um rebanho, um pastor, já está havendo. É nos dias de hoje, porque Yahushua é o pastor, que é no entendimento. E nós fazemos parte do pastoreio de Yahushua, no entendimento, tá certo? No espírito. Quando ele disse que haverá um rebanho, um pastor, é porque aquele ainda estava vivo, ele ainda não tinha sido sacrificado por nós. Então, ele não podia dizer, e há um só rebanho, um só pastor. Por quê? Porque ele ainda estava na lei, ele estava cumprindo a lei, o que era escrito para ele cumprir, ele cumpriu. Então, ele andava no espírito. Mas ele não podia ainda derramar o espírito sobre todo aquele que crê que é o templo. Por quê? Porque ele não tinha sido morto, sacrificado por nós. E aí, por isso que ele disse, haverá um rebanho e um pastor. Por que ele disse isso? Porque ele estava vivo. Então, a partir do momento que ele morreu, ressuscitou, aí ele foi ao céu e veio o Consolador, que é o Espírito, então nós já estamos no rebanho e no pastor. Nós somos o rebanho e ele é o pastor. Então, nós já estamos vivendo isso, no entendimento. Então, em Yahushua, ele é um pastor, o único pastor, e nós fazemos parte desse rebanho, que é nesse pastor, que é Yahushua, que é no entendimento, tá certo, amado? Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Tá certo? Então, vamos ver aqui agora o que o Paulo Júnior está falando. Então, vocês vejam bem que ele não é pastor também.
A gente já viu aqui, então ele está falando que tem que ver se o pastor está pregando como está na escritura, mas ele mesmo não prega como está na escritura. Por quê? Por que ele não prega como está na escritura? Porque ele é pastor, e sendo que ele sabe que o único pastor é Yahushua. Então ele é falso pastor, então ele também está fora da escritura. Tem amparo na escritura essa doutrina? Então, não tem amparo na escritura, Paulo Júnior, você ser pastor e tá pregando aí no templo físico. Porque primeiro, o único pastor é Yahushua, em João 10, como a gente já leu, e o Altíssimo, o Pai Yahweh, que é o Altíssimo, não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, não tem respaldo na escritura. Então, você também já está errado aí. Porque você não é pastor e ainda está no templo físico falando que é a igreja, sendo que a igreja somos nós e nós somos o templo do Espírito. A escritura apoia tal campanha, tal conferência, tal afirmação. Agora, para isso que fica difícil, né? Você tem que conhecer bem as escrituras. Por isso tem que conhecer bem as escrituras para não ser enganado por vocês, falsos pastores, porque nenhum pastor, líder religioso é pastor. Então tem que conhecer bem as escrituras. É verdade, Paulo Júnior? Que o governo que foi banido nas urnas ficou tanto tempo no poder, porque a área que eles menos investiram foi educação. Um povo ignorante, analfabeto, não tem capacidade de se defender, não vai discernir o certo e errado. O que esse povo sabe de Constituição? O que ele sabe o que ele sabe de leis, de direitos? Não sabe nada. É só dar bolsa quadrilha para eles, acabou. A mesma coisa os falsos profetas. Ninguém lê Bíblia nessas igrejas, não é estimulada a leitura. Então não há como fazer uma avaliação. Então, para que você teste os profetas, teste o ensino, você precisa ser um exímio estudante das escrituras. Compare com as escrituras. Isso. Tem que estudar a escritura mesmo, porque se estudar a escritura vai ver que até você está enganando, porque você não é pastor, está no lugar do pastor Yahushua, da qual as ovelhas que você pastoreia não são suas, são de Yahushua. Então tem que examinar mesmo, Paulo Júnior, porque se o povo examinar, a escritura diz: errais por não conhecer as escrituras. Tá certo? Então, se a pessoa reconhecer a escritura, ela vai sair do engano da religião e vai para a verdadeira porta, que é Yahushua, e vai para o verdadeiro pastor, que é Yahushua. É isso aí. Você também precisa examinar a escritura, porque você não é pastor, Paulo Júnior. Escrituras. Lembra de Lutero, quando esteve na dieta de Worms? Foi ordenado a comparecer diante de um concílio de julgamento. E ele tinha que revogar as teses. Ele diz: não há amparo na escritura para venda de indulgência. Até que vocês me provem na escritura, eu não revogo. Ele não revogou isso. Beleza, é isso aí, ele não revogou. E você sabe, ô Paulo Júnior, quais são as 95 teses de Martinho Lutero? Você sabe, Paulo Júnior, que segundo as histórias que a gente tem estudado, né, Martinho Lutero, ele foi morto pela Igreja Católica. Por quê? Porque Martinho Lutero disse que não ter respaldo na escritura ter templos físicos, porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Você sabia disso, Paulo Júnior? Você sabia que Martinho Lutero ele foi contra dízimos? Porque ele disse que o dízimo foi Yahushua e que não tem respaldo para dar dízimo dinheiro? Você sabia, Paulo Júnior? Então, pesquisa também a história de Martinho Lutero. Aí você vai ver que quem matou Martinho Lutero? E aí veio João Calvino no lugar de Martinho Lutero. Então você vê que tudo que ele falou tem respaldo na escritura, mas vocês não seguem. Tipo assim, a igreja que eu fazia parte, né, uma vez o líder, o pastor lá da igreja, né, que hoje eu não chamo mais de pastor, né, ele pregou uma vez sobre a volta de Jesus, né, e ele falou: a nossa igreja, ela segue a Martinho Lutero. Ou seja, nenhuma igreja
Desses aí segue a Yahusha, porque se seguisse realmente a Yahusha, ele ia sair do engano da religião e iria para Yahusha, para a porta estreita. E foi isso que Martinho Lutero fez. Ele não aceitou, tá? Nada disso, inclusive templo, ele falou de templos que não tem respaldo na escritura sobre templos de pedra. E ele foi morto por isso. Quem matou ele? A Igreja Católica. Então vocês vejam bem que a religião, esse pessoal mata, eles são assassinos. Vocês vejam quem matou Yahushua. Líderes religiosos, sumo sacerdote, sacerdote, mestre da lei e líderes religiosos mataram Yahushua, mataram os profetas, mataram os apóstolos, mataram Estevão. Vocês podem ver isso na escritura. Tá certo? Então, o sistema religioso é um sistema assassino. Tá? É um sistema assassino. Por quê? Porque você não, eles estão na mentira, querem botar mentira para ganhar mais pessoas, para escravidar mais pessoas, no engano da religião. Eles não pregam liberdade, eles pregam a religião, a escravidão como se fosse liberdade. Tá certo? Então vocês vejam, quem matou essas pessoas? Sistema religioso, líder religioso. Então vocês vejam bem. Mas eles não seguem a Yahushua. E aí, o pastor lá da igreja que eu ia, ele fala que, que a igreja lá segue a Martinho Lutero. Mas na verdade não segue Martinho Lutero, porque eles não falaram quais são as teses que ele fala de Martinho Lutero. Quais são as 95 teses? Alguém já leu? Porque se alguém ler, vai ver que ele vai falar do templo, que o templo físico não é para fazer templo físico, porque o Altíssimo não habita em templo feito por mãos humanas. Então ele vai falar muita coisa que está na escritura, no espírito. E ele foi morto justamente por isso. E você está aqui hoje por causa dele. Tem amparo na escritura? Peraí, vamos voltar aqui. O que essa aqui. turma está ensinando? Vamos botar aqui de novo, peraí. Foi ordenado a comparecer diante de um concílio de julgamento. E ele tinha que revogar o estudante das escrituras. Voltei aqui um pouquinho, amado, para ele falar do Martinho Lutero. Peraí. Pare com as escrituras. Lembra de Lutero? Quando esteve na dieta de Worms? Foi ordenado a comparecer diante de um concílio de julgamento. E ele tinha que revogar as teses. Ele diz: não há amparo na escritura para venda de indulgência. Até que vocês me provem na escritura, eu não revogo. Ele não revogou, e você está aqui hoje por causa dele. Mentira. Você não está aqui hoje, as pessoas não estão no templo físico por causa de Martinho Lutero, não, porque ele foi contra templos físicos. Ele foi contra templos de pedra. Ele falou que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Então é mentira sua. Tá? Mentira. Ou você não sabe porque você não conhece a história e você não estudou realmente as teses e a história, até mesmo de fora do país, que livros de fora do nosso país que conta realmente o que aconteceu com Martinho Lutero, livros na língua inglesa, tá? Na língua francesa que conta as histórias, ou você realmente está mentindo sabendo que está mentindo. Mas que a mentira das duas, mesmo você não sabendo, ou mesmo você sabendo, você está mentindo da mesma forma. Tem amparo na escritura? O que essa turma está ensinando? Segundo teste. Então, meu querido, não tem amparo na escritura a pessoa ir num templo físico adorar um Deus aí. Porque na escritura está bem claro que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Então o que você está fazendo aí? No lugar de Yahushua, sendo pastor? E sendo que nem Yahushua nem Yahweh habitam num templo feito por mãos humanas. O que você está fazendo aí? Qual é o amparo que você vê na escritura para você estar aí num púlpito, num palanque aí que vocês falam que é altar? E que na verdade altar é a mesa do sacrifício? Que a gente lê isso em Malaquias, no livro de Malaquias explica que o altar é a mesa do sacrifício onde os animais eram sacrificados. O que você está fazendo num palanque aí? Pregando, sendo pastor que você não é pastor, porque o único pastor é Yahushua? E dentro de um templo físico onde ele não habita? Qual é o amparo da Bíblia? Qual é o amparo da Escritura? Então você mesmo está aí, não está tendo amparo na Escritura de você estar aí pregando num templo físico onde o Altíssimo não habita.
Vamos ver qual é o segundo. Vamos fazer o seguinte, amados. Eu vou parar por aqui. Aí ele vai falar sobre o segundo, né? O segundo teste aí, segundo ele, né? Mas que na verdade até ele mesmo engana as pessoas, porque o único pastor é Yahushua, como a gente leu agora em João 10. Então eu vou gravar de novo para não ficar muito longo o vídeo. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.